é a parte boa. Agora estamos gravando, então boa noite a todos. Para quem eu não dei boa noite ainda. E, bom, eu nem perguntei, né, gente? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre a aula passada? Que parece que já foi semana passada, parece que faz tanto tempo, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem fazer também. A gente vai sempre... Eu gosto sempre de retomar, né, já que a gente está tendo essa visão comparativa desses personagens, eu gosto de ir retomando uma coisa com a outra, um livro, né, junto com o outro. Então, podem inserir nos comentários também as próximas aulas. E partiu Clarice, agora, como o Paulo disse. Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela aí? Eu já me perdi aqui, porque eu sou perdida às vezes mesmo. Acho que estão, né? Agora, eu não estou vendo a minha tela. Cadê a minha tela? Vocês estão vendo? Pronto, agora... Deixa eu ver se eu estou vendo. Era só um minuto, gente, que problemas técnicos. Agora ela está abrindo para mim. Hoje tá meio lerdinho. Aí, agora sim, apareceu para mim aqui. Então, vamos lá. Como alguns já viram, já dei um spoilerzinho, eu vou passar nesse início de aula 2 trechinhos dessa entrevista com a Clarice. Essa entrevista, ela é maravilhosa. Ela é a única entrevista, né, gravada mesmo, com a Clarice que a gente tem. Tá no YouTube facinho, acho que é mais ou menos meia hora de entrevista, pela TV Cultura. Então, eu vou passar 2 trechinhos, porque eu quero pegar essas falas da própria Clarice para a gente começar a pensar um pouco a literatura dela, ok? Eu vou mutar o meu microfone e a minha câmera para vocês verem melhor. Então, qualquer coisa, falem no chat, se travar alguma coisa, enfim. Então, vamos lá. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual aquele que você vê com maior carinho até hoje? O Ovo e a Galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. Qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Quando eu estive estudando cinema nos Estados Unidos, eu me dediquei a ler toda a obra de Clarice, todos os livros de Clarice. E quando eu estava buscando uma obra para ser adaptada,
foi justamente A Hora da Estrela, que era um dos últimos, que aliás, que era o último livro dela, e com o qual eu me identifiquei muito, porque eu descobri o Brasil fora do Brasil. E eu acho que a Macabeia é uma heroína sem nenhum caráter, assim, não sei ela que ela é heroína sem nenhum caráter, mas ela é, vamos dizer, a contrapartida do Macunaíma, entendeu? E ela é a imagem do Brasil. Para mim, eu acho que a Macabeia é o retrato do Brasil, pelo menos naquela época. Chega, levante. É. Não, facadinha de nada, precisa não. Venha, levante. Ah! Vou te mostrar que é um olímpico, Macabeia! Ai, deve ser assim viajar de avião! Ai, A gente sente, lendo A Hora da Estrela, que ele foi escrito, que esse livro foi escrito assim, como se fosse um vômito, entendeu? Uma coisa assim, que saiu de dentro dela, como se ela tivesse necessidade, como que ela precisasse verter tudo aquilo para fora. E, curiosamente, é o único livro da Clarice no qual ela toca o problema social do Brasil. Porque todos os outros livros dela são sempre viagens dentro dela mesmo, na classe média da qual ela foi a origem dela, e são por muito mais problemas íntimos e devaneios psicológicos e emocionais, e esse não, esse daí tem isso tudo, mas ao mesmo tempo também tem um olhar sobre o problema social do Brasil. Uma das partes do livro que muito me atraíram, que me deixaram assim um pouquinho encucada pensando a respeito, foi justamente a parte da sequência da cartomante. Porque na sequência da cartomante, mesmo no livro ela cita isso, que a cartomante tinha errado, fez um erro ali. E aquela moça que tinha sido atendida antes da Macabeia e que saiu, inclusive no filme eu mostro ela descendo a escada toda acabrunhada, triste, entendeu? Ela havia vaticinado que ela iria e que ela poderia ser atropelada. Então, a cartomante errou o vaticínio dela, a previsão. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Olha que você foi buscar dentro de si mesma. Eu morei em Recife, eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo Santo Cristóvão, e uma vez eu fui lá. E peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer e imaginei que quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes. 13 títulos.
Bom, vamos voltar aqui, então, depois das palavras de Clarice. Deixa eu voltar na minha apresentação. E aí, conheciam? Foi um pouquinho longo, mas é porque eu queria mostrar ela falando sobre esse romance que a gente vai ver hoje. Que é interessante a gente ver o próprio autor, né, falando. Mas, enfim, essa entrevista é maravilhosa. Deixa eu ver se já tem algum comentário aqui. Clarice, me arrepio, toca ou não toca, sim. Mineirinha sem igual, vamos falar um pouquinho sobre isso também. É um dos contos favoritos dela, né, como a gente viu. E é um conto, infelizmente, ainda muito atual, como a gente vai ver. Acho curioso chamarem de novela, que é um gênero literário que quase não se usa no Brasil, mesmo quando é curto, maior que um conto, menor que o romance. A gente chama aqui tudo de conto ou romance. Então, sabe que eu também fico pensando muito nisso? Eu não tenho uma resposta ainda esclarecida sobre o assunto, mas eu chamo de romance. No meu mestrado eu chamo de romance e a minha orientadora também não fala nada, tá tipo, ok, sabe? Mas é uma coisa curiosa pra gente pensar, né? Porque a gente não usa muito novela mesmo. Enfim, curioso. Eu não uso, eu me permito não usar esse título para a Hora da Estrela. Mas, tecnicamente é uma novela, mas a gente chama de romance. Então, justamente por conta disso. E aí eu acho estranho também a gente nomear tudo romance, mas a Clarice tem essa tradição dos romances mais curtinhos, como o próprio Um Sopro de Vida, talvez, que é mais teatral. E aí um a gente chama de romance, outro de novela, é meio estranho mesmo. É emocionante ter acesso à voz e à imagem da autora, muito, muito, é muito incrível mesmo. E como eu disse, é a única que a gente tem, né, então a gente tem que aproveitar. Eu acho que eu já assisti essa entrevista umas milhões de vezes, porque eu gosto de ouvir ela falando mesmo, com essa língua presa que ela tinha, né, vira e mexe falam que ela era meio, às vezes, incompreensível, assim, né, da fala dela, por conta da língua presa. E ela também era imigrante, né? Tudo bem que ela fala que ela nunca nem pisou na Ucrânia, literalmente, de tão nova que ela veio para cá. E tinha um sotaque nordestino, porque ela se criou no Nordeste, como ela disse, né? Então, mas dá para compreender bastante, assim, sotaque do Recife, isso. Quando ela afirma que a escrita não altera em nada a realidade, sempre fico sem saber como reagir. A gente já vai falar um pouco sobre isso também. E a gente tem que pensar, uma coisa que eu já adianto, é que ela deu essa entrevista nos anos 70 em meio à ditadura militar no Brasil. Então, tanto que quando ela fala, o Júlio Lerner, né, acho que é o nome dele, o entrevistador fala, qual é o papel do escritor hoje? E ela diz, falar o menos possível. Isso está muito também ligado à função política da época. Porque a gente não, né, eu não acho, mas tem muitos críticos que veem a Clarice como entre muitas aspas, alienada do contexto político e social, mas ela não era. É o que eu vou tentar mostrar aqui, pelo menos, né, a partir desses trechos da entrevista. A nomenclatura é mesmo uma coisa muito curiosa. Guimarães Rosa chamava os contos do corpo de baile de poema, assim. Na verdade, eu não lembrava disso. É uma coisa para a gente pensar aqui no Brasil, que é dessa questão dos gêneros. A gente usa a nomenclatura meio misturada, né? Curioso mesmo. Enfim, mas tem mais um comentário. Pelos textos dela, acho difícil considerar que ela foi alienada. Mas tem muita gente que ainda não vê a literatura da Clarice como uma literatura que também toca o social. Creio que, no limite, ela fez o que podia dentro de um contexto de ditadura. Sim, eu também acredito nisso. Mas, né, tem críticos e críticos, fazer o quê? E já que a gente está falando do Mineirinho, que ela mesma falou, eu acho que o Mineirinho é um desses textos que a gente pode ver como ela não estava, assim, à parte, né, distanciada dessa relação, né, entre a sua literatura com os acontecimentos da sociedade. Tudo bem que o Mineirinho é uma crônica, então o próprio gênero crônica, ele já pressupõe um diálogo com os acontecimentos atuais, mas a gente, né, para quem não sabe, mesmo nas crônicas, a Clarice também subvertia um pouco o gênero, né? Ela escrevia crônicas simplesmente para sobreviver, porque o negócio dela era escrever romance mesmo, né? Escrever os livros dela, mas ela precisava ganhar dinheiro.
Inclusive, tem até uma tese que, se eu não me engano, chama Clarice Lispector plagiadora de si mesma, que fala justamente sobre a Clarice, que às vezes ela não tinha tempo ou não estava a fim de escrever nada, ela pegava trechos de romances ou de outros contos dela, colocava e fingia que era uma crônica. Ou então repetia crônicas, assim, que foram publicadas 3 anos antes, 2 anos antes, ela repetia, né? Na época não tinha o Google para a gente ver se já tinha sido publicado ou não. Então tem essas questões também da relação dela com o jornal, né? Mas enfim, acho que eu já estou aqui divagando demais. Vamos falar do Mineirinho, então. Aquele trecho da entrevista, né, que a gente já comentou um pouco aqui, dessa literatura pode alterar a ordem das coisas, e ela responde que não. E aí ela fala do Mineirinho, que é um dos textos favoritos dela. Para quem não conhece, eu tirei esse parágrafo, vamos dar uma lidinha nele só para a gente ver exatamente do que se trata essa crônica, para quem não conhece, né? Bom, esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Então aqui, eu até esqueci de contextualizar, me desculpem. Para quem não sabe, o Mineirinho foi um bandido que foi morto com 13 tiros pela polícia. Então por isso que ela está aqui enumerando os tiros, até chegar nela mesma. Né? O 13º tiro me assassina porque eu sou o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Então tem ela subverte, né, justamente o papel do assassino e do justiceiro. Então a polícia que mata, seja com 13 tiros, seja agora como o André lembrou, né, do crime cometido no Rio, quando o exército fuzilou um carro de família com mais de 80 tiros, aqui a gente já não tem mais justiça, a gente tem mais assassinos, né, é o que ela fala, né, está sendo morto um inocente e nasce um outro assassino. Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, isso toca o âmbito social completamente, inclusive, como eu disse, né, muito triste que toca ainda hoje, né, são inúmeros os casos que a gente pode enumerar aqui, como lembraram do crime do fuzilamento do carro, né, com a menina, enfim, é uma coisa completamente horrorosa, e é interessante que esse seja um dos textos favoritos da própria Clarice, né. Para quem quiser, eu só trouxe esse trechinho para a gente dar uma olhada, mas tem, se vocês colocarem Mineirinho, Clarice Lispector, tem completo na internet, ok? Quanto ao pudor em abordar certos temas, penso que um elemento que também deveria ser considerado é o fato de ela ter vivido por alguns anos num ambiente de cuidado discursivo típico do ambiente diplomático. Sim, ela viveu realmente, né, para quem não sabe, ela foi casada com um diplomata durante muito tempo, ela viveu fora do país durante muito tempo, que a entristeceu completamente, porque ela amava o Brasil. E tem essa questão, né, do ambiente diplomático, então você tinha que ter mais pudor mesmo, realmente. Considerando a situação que estamos, atualmente Clarice estava certa, deu em nada. Não dá nem para pensar nisso, muito triste.
Mas eu acho que deu, é o que ela fala, dá para desabrochar, tanto ela mesma quanto os próprios leitores, né? Eu acho que é impossível, quer dizer, não vou falar impossível, porque sempre tem, né, as raridades, mas é muito difícil uma pessoa que talvez vira e defenda um crime desses, lê o texto de Clarice e talvez não se sentir nem um pouco tocado, né? Não sei. Espero que toque, que desabroche isso no leitor também, de alguma forma. Bom, deixa eu mudar o slide. Outros pontos da entrevista a ser considerados, então, é o que a gente vai entrar naquela segunda parte que eu passei, que é sobre, enfim, a Hora da Estrela mesmo, que a gente vai ver hoje. Começa com a Suzana Amaral falando que a Macabea seria o retrato do Brasil, ela fala, ao menos o Brasil daquela época, né? E aí ela coloca, eu vou me permitir questionar a Suzana Amaral, desculpa a Suzana Amaral, né, mas enfim, ela diz que a Hora da Estrela é o único livro social de Clarice. E eu pergunto, será? Bom, vamos ver daqui a pouco. E a própria Clarice, o que ela fala sobre a Hora da Estrela? Ela fala que tem uns 13 títulos, né, que ela não vai contar ainda o nome da personagem, porque ainda o livro não havia sido lançado, mas ela resume que é a história de uma inocência pisada e de uma miséria anônima. Eu acho que esses dois termos, né, inocência pisada e miséria anônima, são, assim, eles, se você quiser resumir o livro, pode resumir nisso, porque eu acho que eles se encaixam perfeitamente na história da Macabea. Quer dizer, né, eu acho não, óbvio que se encaixa, porque a própria autora disse isso, mas, enfim, são termos que eu sempre trago para mim quando eu estou lendo A Hora da Estrela também. E ela diz dessa inspiração dela, né, para criar a Macabea, que foi quando ela notou o ar perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Então, a gente já sabe, para quem não conhece, né, que a história da Macabea, ela vai ser, então, deixa eu ver se tá certo. Ela vai ser, então, a história de uma migrante nordestina que vai viver no Rio de Janeiro. E como já deu para ver também um pouquinho no trecho que passa do filme, né, a gente vê como a Macabea é, de fato, essa inocente, né, a figura da inocência e a figura da boba, acho que são dois adjetivos que a gente pode caracterizar a Macabea, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e como eu tô querendo muito questionar essa questão da literatura engajada socialmente, eu trouxe uma crônica, isso tudo aqui é a crônica já inteira, que se chama Vietcong, né, tudo bem, como eu disse e repito, eu sei que está se tratando de crônica, então o gênero crônica toca mais na questão social, etc., mas ela vai trazer um questionamento dela muito interessante aqui também, que é, de certa forma, semelhante ao que ela disse na entrevista. Bom, então vamos à crônica. Um de meus filhos me diz, por que é que você, às vezes, escreve sobre assuntos pessoais? Respondi-lhe que, em primeiro lugar, nunca toquei realmente em assuntos pessoais. Sou até uma pessoa muito secreta. E mesmo com os amigos, só vou até um certo ponto. É fatal, numa coluna que aparece todos os sábados, terminar sem querer comentando as repercussões em nós, de nossa vida diária e de nossa vida estranha. Já falei com um cronista célebre a este respeito, me queixando eu mesma de estar sendo muito pessoal, quando em 11 livros publicados não entrei como personagem. Ele disse que na crônica não havia escapatória. Meu filho então disse, por que você não escreve sobre Vietcong? Senti-me pequena e humilde. Pensei, que é que uma mulher fraca como eu pode falar sobre tantas mortes sem sequer glória, guerras que cortam a vida das pessoas em plena juventude, sem falar nos massacres, em nome de quê, afinal? A gente bem sabe por quê e fica horrorizada. Respondi-lhe que deixava os comentários para um Antônio calado. Mas de súbito senti-me impotente, de braços caídos, pois tudo o que fiz sobre Vietcong foi sentir profundamente o massacre e ficar perplexa. E é isso que a maioria de nós faz a respeito. Sentir com impotência, revolta e tristeza. Essa guerra nos humilha. Então aqui a gente já tem as ideias dela. A primeira questão que também muitos críticos insistem em tocar é de que a Clarice se colocava nos personagens, e a Clarice sempre dizia que não, né, que ela diz, nunca toquei realmente em assuntos pessoais, em 11 livros publicados não entrei como personagem. E a segunda questão, que vai ser essencial aqui para a nossa aula de hoje, que é a da impotência em face do mundo, das injustiças do mundo, né?
Então ela fala, o que uma mulher fraca como eu pode fazer, a não ser sentir com impotência, revolta e tristeza tudo isso que está acontecendo. Então esse sentimento, já usando as palavras da Hora da Estrela, de você saber que você tem o poder ao grito, direito ao grito, mas de terminar no silêncio, porque não há o que dizer, não há como escapar dessa situação, né? Esse sentimento de impotência vai ser muito forte, inclusive na Hora da Estrela, como a gente vai ver. Comentários. O professor Ítalo Morricone tem um texto publicado no Estadão sobre como a Hora da Estrela satiriza a relação entre intelectual e população excluída. Sim, eu li esse texto há muito tempo atrás, mas é muito interessante realmente essa... Eu não ia entrar muito nesse assunto, né? Quer dizer, eu vou, mas eu vou falar um pouco mais diferente do que a questão do Ítalo, pelo que eu lembro do texto dele, mas tem essa relação do intelectual, porque para quem não sabe, como a gente vai entrar daqui a pouco, né, quem vai contar a história da Macabea vai ser um narrador que vai se chamar Rodrigo S.M., que é um escritor intelectual, né. Eu ia falar de classe média, mas a gente vai ver a questão das classes daqui a pouco também. Então, para quem quiser, fica o link aí, é muito interessante esse texto mesmo. A Paixão Segundo GH tem um contexto sensacional. Lembro dele do meu ensino médio e percebi uma crítica explícita sobre o papel da mulher, principalmente em questionar os padrões impostos na época. Ser mãe para preencher o vazio, como ser mãe fosse o único jeito para isso. A Júlia acabou de pegar. Muito bem, obrigada. O que eu ia falar agora, que eu ia entrar em A Paixão Segundo GH. Um dos meus contestamentos quanto a essa fala da Suzana Amaral é que eu não acho que a Hora da Estrela seja o primeiro que toca no âmbito social, principalmente porque na GH a gente vai falar da mulher, então isso é social também, e aí eu vou discutir um pouco até com a Solange Ribeiro de Oliveira, como eu deixei aqui no slide, que vai falar nesse livro aqui, A Barata e a Crisálida, que A Paixão Segundo GH é o livro em que a Clarice, pela primeira vez, vai abordar a luta de classe. A luta de classe, ok, a gente acho que pode considerar um pouco isso, mas desde Perto do Coração Selvagem, para quem não sabe, é o primeiro romance da Clarice, a questão da mulher vai aparecer. Né? A Joana, que é a protagonista, a trajetória dela é toda uma trajetória de emancipação social, da mulher se emancipar dessas condições de cuidados com o lar, com a maternidade, e poder viver o seu caminho, inclusive artístico, né, se ela quiser. Porque a Joana tinha aspirações a escritora, enfim. Então, eu leio a literatura da Clarice como sendo social desde o primeiro livro, né? Mas é o que eu disse, tem críticos e críticos, né? E cada um lê de uma forma. Mas, enfim, A Paixão Segundo GH, como a Júlia disse, tem esse contexto também, vai trazer a questão da mulher de classe média e vai trazer a luta de classes, né? Então, já que a gente falou da GH, eu vou ler esses 2 trechinhos aqui que fala sobre a GH. GH, para quem não sabe, ela é uma escultora, ela é uma mulher que mora sozinha nesse apartamento de classe média, média alta do Rio de Janeiro, e o livro se passa quando a empregada dela, Janair, se demite, e a GH, então, vai decidir limpar o quarto da empregada. Não vou dar mais spoilers sobre isso, mas é incrível. É nojento, tá? Eu já adianto que é nojento, porque vai ter uma barata e ela vai fazer uma coisa não muito assim, não é uma coisa que todas as pessoas fariam com baratas, mas enfim. Não vou falar isso aqui. Mas vamos ler, né, esses trechos em que a gente consegue ver como a GH ela se caracteriza, e caracteriza a Janair, já que a gente tem essa luta de classes entre a patroa e a empregada, né? Bom, então a GH é o primeiro romance também em primeira pessoa da Clarice, então é a GH narrando aqui a sua própria história, e aí ela diz, o apartamento me reflete. É no último andar, o que é considerado uma elegância. Pessoas de meu ambiente procuram morar na chamada cobertura. É bem mais que uma elegância, é um verdadeiro prazer. De lá, domina-se uma cidade. E então, a visão que ela tem da Janair, na verdade ela esquece o rosto da Janair e de repente ela se lembra, e aí ela diz aqui, né? Foi quando inesperadamente consegui rememorar o seu rosto, mas é claro, como puder esquecer? Revi o rosto preto e quieto. Revi a pele inteiramente opaca, que mais parecia um de seus modos de se calar. E sua roupa? Não era de se surpreender que eu a tivesse usado como se ela não tivesse presença. Sob o pequeno avental, vestia-se sempre de marrom escuro ou de preto, o que a tornava toda escura e invisível.
Arrepiei-me ao descobrir que até agora eu não havia percebido que aquela mulher era uma invisível. Então, acho que é evidente aqui, né, entre esses dois trechos, a questão da GH se deparar finalmente com a visão do outro de classe, com o outro menos favorecido, que é a sua empregada, sua ex-empregada Janaí. Né? Então, enquanto ela vivia naquele apartamento de cobertura, que domina-se a cidade de lá, né? Então é a classe dominante realmente, a Janaíra é essa invisível. Ela é invisível, inclusive, porque além dela ser negra e pobre, ela também se vestia toda de preto. Então é quase como se a GH estivesse querendo se defender. É óbvio que eu não havia. Olha só como ela andava, né? Não dava, ela era invisível. E aí ela toma esse choque de perceber, então, esse contraste classial, né, digamos assim. Bom, e aqui eu só coloquei também uma observação, para quem não sabe, do Mineirinho. O Mineirinho era morador da favela da Mangueira, e ele era considerado um Robin Hood carioca, porque ele roubava né, dizem que ele distribuía um pouco do dinheiro que ele conseguia para os moradores da favela. Então, só para a gente ver como essa luta de classe aparece aqui também, certo? Acho que não temos mais comentários, então a gente acho que já pode entrar finalmente na hora da estrela. Tudo isso que eu mostrei, deixa eu beber uma água, gente, perdão. Tudo isso que eu mostrei foi justamente, são frutos desse meu questionamento que né, que eu penso sobre tudo isso da literatura social na Clarice. Então, para mim, todo esse percurso da literatura clariciana é social e vai cair na Macabea, que é, então, aquele que realmente não tem um crítico que não diga que esse livro não é social. Né? Nos outros até tem alguns que contestam, etc., mas esse não tem como. Né? Esse é unanimidade. Comentários. Atualmente, o livro que mais me lembrou Clarice foi A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Toca muito o tema da mulher e a autora até dedica o livro a nossas avós. Não li ainda, mas vi o filme. O filme é lindo, maravilhoso. Araça Mauá é um texto muito interessante dela acerca dos papéis que as mulheres desempenham na sociedade, bem como é uma fonte interessante de estudo no modo como a sociedade vê a população LGBT. Nossa, eu não lembro desse, Araça Mauá. Não lembro, vou até anotar para procurar depois. Mas legal. Então, quem quiser aí, procurem. Chorei com esse filme, eu também. Essa divisão política e ideológica que conhecemos tão bem hoje foi explorada pela Clarice a partir de outro contexto após a morte de Getúlio Vargas, no conto Feliz Aniversário, escrito em fins da década de 50 e publicado em 60 no Laços de Família. Gente, esse é um dos meus contos favoritos da vida, inclusive. Leiam Feliz Aniversário, é incrível. E tem essa questão, a gente pode pensar, ele não tá, essa questão política não está evidente, mas pode-se pensar justamente, né, o contexto político da época. O livro é diferente do filme. Vou ler. Ele está na minha lista, inclusive, esse livro. A Via Crucis do Corpo. Ah, legal. Anotei também. Eu tenho a versão aqui de todos os contos, que facilita muito a minha vida. Então, depois eu vou até pegar, não me lembro mesmo. Outros comentários? Não. Então, vamos finalmente entrar na Hora da Estrela, que é o objetivo dessa aula, né? Então, todo esse percurso feito para a gente chegar na Macabea. E a primeira coisa que eu gosto de notar, né, que os críticos já notaram também, são os nomes. Macabea, tanto que todo mundo acha o nome dela bem estranho, né? Mas o que é Macabea? Macabea é uma referência aos macabeus. Ué, quem são os macabeus? Ai, gente, desculpa, o Google tá pedindo para eu logar de novo. A gente corta o clima da aula, né, mas... Desculpa, deixa eu terminar de logar aqui. Ele fica saindo, não sei porquê. Pronto. Foi, aí. Então, quem são os macabeus, né? Que está bem associado ao nome da Macabea. Os macabeus são o grupo de judeus que resistiram no Império Seleucida. Como já disse, historiadores, por favor, me confirmem se isso está certo. São os judeus que resistem a essa influência da cultura helenística em Jerusalém. Então, esse império do Estado helenista toma Jerusalém, né, numa época, e perseguem os judeus porque querem impor a cultura deles ali, né, naquele ambiente. Então, esses macabeus são justamente esse povo que é rebelde, que foram
muito perseguidos e muitos deles mortos também. Então, é uma referência a um povo perseguido, né? Ao passo que a gente tem o namorado da Macabeia, que é o Olímpico de Jesus, que ele traz o nome dele, o perseguido e o perseguidor. Porque a gente tem o Olímpico, que é o, né, a alusão ao Monte Grego, onde moravam os deuses, né, que justamente os deuses gregos, né, do Estado helenista, que estava perseguindo os macabeus, e a gente tem o Jesus, que é a figura perseguida, né, enfim, do cristianismo e tudo mais. Então, e esse nome do Olímpico, ele faz muito sentido, porque o Olímpico, ele é, de fato, um oprimido que também oprime a Macabeia, né, a coitada da Macabeia, ele é muito grosso com ela, enfim, isso porque eles têm a mesma vivência, né, o Olímpico, assim como a Macabeia, também é um migrante nordestino no Rio de Janeiro, e também é pobre. Mas a gente já vai falar um pouco mais dele adiante. E a gente tem a colega da Macabeia, que é quem depois vai ficar com o Olímpico, que é a Glória, que eu não preciso, acho que nem comentar o nome, né? A Glória, ela já não é pobre, ela é de classe média e ela é carioca. Ela não é a nordestina né, migrante. Enfim, Glória, ela é aquilo que deu certo, digamos assim, né, dentro dos padrões dessa sociedade, digamos assim. E quem vai contar a história da Macabeia pra gente é um narrador que se chama Rodrigo SM. Né, eu até falei pro Alisson que eu ia citá-lo aqui, e eu cito já. O Alisson fez até uma publicação no Instagram dele, falando que ele tinha relido A Hora da Estrela, e uma coisa que ele tinha prestado atenção foi nessa mediação em que a Clarice inventa para contar a história da Macabeia. Então, é esse mediador, um homem, um escritor intelectual homem, que vai contar a história da Macabeia. Isso tem muito a ver com uma questão que eu não vou entrar muito aqui também, que é esse título de literatura feminina que a gente costuma dar às coisas, e que muitas vezes isso acaba diminuindo a literatura de autoria feminina, que eu acho que seria um termo um pouco mais correto, entre aspas, para usar, né? Tanto que a Clarice, numa entrevista que está na Descoberta do Mundo, eu não vou lembrar o título, me desculpem, eu acho que esqueci de anotar, mas enfim, ela está fazendo entrevista com, acho que era com a Cristina, o nome da entrevistadora, que ela coloca o nome, e tem uma hora que ela fala que ela não acha que ela é uma escritora, ela acha que ela é um escritor e ponto, porque escritor não tem gênero. Então, justamente essa questão da Clarice, né, aqui tem a questão do patriarcado, da literatura masculina sendo vista na época como uma literatura superior à feminina, porque a literatura feminina seria vista para contar a história de, entre muitas aspas, de novo, vou usar os termos deles, tá, mas mulherzinhas, né, histórias de sentimento, histórias de amor e etc, e que, portanto, talvez não caberia contar essa história social. Então, a gente pode pensar um pouco nisso também, né, não sei se foi um intuito crítico exatamente da Clarice, mas a gente pode interpretar como uma crítica também a essa questão, essa diferenciação que muito se fazia, né, da literatura feminina contra a literatura masculina e depreciando, portanto, a literatura de autoria feminina, certo? Mas aqui só um comentário geral, porque é muito interessante a gente pensar nisso também. Mas, enfim, a gente tem esse narrador, então, o Rodrigo, um intelectual, que vai contar a história da Macabeia, certo? E, como eu sempre faço, venho fazendo, vamos ver como os personagens, né, começando pela Macabeia, são caracterizados no livro. Então, retirei alguns trechos aqui para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu só beber uma água, porque hoje... Bom, quem é a Macabeia, então? Como o Rodrigo descreve a Macabeia? Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiriam. Poucas se queixam, e ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem, será que existe? Existe quem, né, a quem elas podem reclamar? Isso também a gente vai falar um pouquinho adiante. E a gente vê, então, como a Macabeia, ela é o retrato de uma classe, digamos assim, dessas nordestinas,
migrados para a capital, né, não, já era Brasília, eu acho, mas enfim, para a cidade do Sudeste, né, do Rio de Janeiro, uma cidade mais rica e mais desenvolvida, e que então ela vai morar em cortiços, vai morar em vagas de quarto, que é o caso da Macabea, né, como a gente vai ver, e elas são substituíveis. E elas não sabem a quem se queixar, se existisse esse quem, né? A gente vai falar um pouco sobre tudo isso daqui a pouco também. E só para a gente ver mais alguns trechos da Macabea, o Rodrigo diz que ela nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei. Com 2 anos de idade, lhe haviam morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o diabo perdera as botas. Muito depois fora para Maceió com a tia Beata, única parenta sua no mundo. Depois, ignora-se por quê, tinham vindo para o Rio, o inacreditável, Rio de Janeiro. A tia lhe arranjara emprego, finalmente morrera, e ela, agora sozinha, morava numa vaga de quarto compartilhado com mais 4 moças balconistas das lojas americanas. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. Rua do Acre. Mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tem horror sem nenhuma vergonha do pardo pedaço da vida imunda. Então, Macabea, ela vive nesse, justamente, pardo pedaço da vida imunda, que o Rodrigo, né, já se colocando aí, de certa forma, em uma classe social superior a dela, já fala, ali eu não piso, né? Então tem esse nojo pela condição social da Macabea, né, que talvez, como ele diz, nem deveria ter saído do sertão, né, talvez seria melhor para ela ficar lá mesmo, porque o que ela consegue indo para o Rio de Janeiro, né, ela consegue um emprego graças à tia, que tinha lhe dado aula de datilografia. Isso daqui tá aqui ou tá no próximo trecho? Ou será que eu já estou me antecipando? Eu estou me antecipando, gente, desculpa. Então, já que eu já me antecipei, vamos ler os próximos trechos. Então, é o que ela diz, é o que eu estava falando agora, né? Que ela devia ter ficado no sertão de Alagoas, com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra. A tia é que lhe dera um curso ralo de como bater a máquina. E a moça ganhara uma dignidade, era, enfim, datilógrafa. Então, nessa condição de vida, o que o Rodrigo fala, né, ela devia ter ficado lá, talvez que ela ficaria melhor, e ela só consegue um emprego que ela ganha muito mal, menos de um salário mínimo, como vai falar aqui depois, né, porque ela tinha esse curso de datilografia, mas ela também não era muito boa. Né? Continuando nos trechos, então. Acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada, até pensava cura dos idiotas. E também não prestava atenção em si mesma, ela não sabia. Então, aqui a gente já vê como a Macabea é essa alienada, ela não tinha consciência da sua posição social, né? Ela achava que ela era feliz vivendo daquele jeito, né? E aqui ele coloca, né, a felicidade pura dos idiotas. É o que eu tinha dito, né, e eu repito, a Macabea, alguns adjetivos que a gente pode usar e que não são depreciativos, de acordo com a Clarice, é isso, do idiota, do bobo, do inocente, né? Muito pelo contrário, esses adjetivos, muitas vezes a Clarice usa na sua literatura justamente para falar dessa pureza de um ser, né? Então, a Macabea era pura. E ela, como diz aqui no 3º trecho que eu coloquei, ela nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável. Eu acho que isso é terrível. Ao mesmo tempo, é bom ela não pensar, não se dar conta de si mesma, porque acho que quando a gente pensa que a gente é completamente dispensável na sociedade, acho que isso já começa a nos abalar muito, né? E o último trecho aqui, que para mim é uma das melhores passagens do livro, enquanto ela está lá ela vê a escrivaninha do seu Raimundo, que é o chefe dela, e enfim. Um dia, viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos.
ficou pensativa. Talvez tivesse, pela primeira vez, se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível. Para que lutar? Então, essa imagem do livro, do Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, que estava na mesa do chefe, ela se depara com aquele título, ela pensa, é quase o único momento do livro em que ela vai se dar conta da própria classe social e, portanto, talvez de uma própria infelicidade, ao invés da felicidade que ela achava que tinha, mas ela não chega exatamente nesse pensamento, porque se chegasse, a gente teria talvez uma epifania ou um momento vertiginoso, né, um vertiginoso relance, como a Gilda de Mello e Souza classifica esses momentos, né, claricianos, mas ela não chega a esse pensamento mórbido de, meu Deus, sou eu. Né, a conclusão que ela chega é que ela nunca teria sido ofendida e que as coisas teriam acontecido porque a sociedade é assim mesmo e não haveria para que lutar. Então, aqui na própria Macabea, e também, como a gente vai ver no próprio Rodrigo, tem essa sensação de impotência. Para que lutar? A quem gritar? Eu tenho essa possibilidade, né, de grito? Para quem? Deixa eu ver se tem comentários aqui, que eu já estou falando bastante também. Me incomoda absurdamente a forma como ele escreve, sim. É para incomodar mesmo. Talvez essa inocência apareça também no conto Felicidade Clandestina. Não, sim, a inocência é um dos tópicos essenciais da Clarice. Essenciais mesmo, ele aparece em diversos contos, em crônicas, em romances, né? E, inclusive, a inocência ela vai aparecer como sendo ligada também à figura do artista. Para quem quiser, sobre isso, tem um texto da Simone Ruffinoni, na Remate de Males, que se chama O Artista Perfeito, Clarice Lispector e a Estética da Inocência, algo do tipo, que vai falar justamente como esse tipo do sujeito inocente, né, ou em busca da inocência, caracterizaria também o artista, né, que é uma outra imagem de protagonistas da Clarice também. Talvez tivesse a libertação e consciência, ela quase chegou lá, quase chegou nessa libertação, nessa consciência de classe, nessa consciência de si mesma, mas não chegou, né, foi um quase mesmo. Repetir o título do texto que recomendou, por favor? Eu vou deixar aqui, Remate de Males, Simone Ruffinoni, O Artista Perfeito. Eu vou escrevendo, se alguém mais quiser. Eu não sei se o título é exatamente esse, mas é alguma coisa assim. Clarice Lispector e a Estética da Inocência. Ah, já colocaram aqui. Obrigada, Fernando. Acho que é esse mesmo. É muito interessante para a gente pensar essa figura do inocente na Clarice. Ok, acho que não temos mais comentários. Vamos passar. E aí também, isso inclusive, eu peguei esse trecho mais porque eu acho ele cômico e trágico ao mesmo tempo, né? Inclusive a Macabea, num texto da Vilma Areias, que se chama A Hora da Estrela, que eu vou comentar daqui a pouco, ela é muito associada a essa questão, ela é trágica e cômica, ela é associada ao clown, ao palhaço também, né? E esse trecho, ele remete àquela questão que a Clarice falou na entrevista, que era uma personagem que só comia cachorro-quente. Perdão. E tá o trecho aqui, então, né? A Macabea, ela tinha ido na Casa da Glória, e a Casa da Glória, ela viu muita comida, ela só comia cachorro-quente, ela se empanturrou de comida, e ela passou mal, vai no médico e tem essa cena. O médico a pergunta, o que é que você come? Ela responde, cachorro-quente. Só? Às vezes como sanduíche de mortadela. Você às vezes tem crise de vômito? Ah, nunca! Exclamou, muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida, como eu disse. Então tem essa figura também, o vômito aparece aqui pela segunda vez. Na primeira vez, né, ela tem vontade de vomitar, mas ela nunca vomita, porque é isso que ela pensa, não vou desperdiçar a comida que eu comi, né? E aí o médico reflete, né, o médico olhou-a bem e sabia que ela não fazia regime para emagrecer. Mas era-lhe mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta de emagrecimento. Sabia que era assim mesmo e que era médico de pobres. Foi o que disse enquanto lhe receitava um tônico que ela depois nem comprou. Achava que ir ao médico por si só já curava. Então o médico sabe o tipo de paciente que ele atende, ele é um médico de pobres. Mas para não criar indelicadeza com essa situação dela não ter realmente dinheiro
talvez para juntar, para comprar outro tipo de comida, ele simplesmente fala para ela não fazer dieta de emagrecimento, né? Então, aqui é uma imagem muito curiosa também que coloca um pouco, esclarece um pouco a questão da Macabeia nessa pobreza, né? Lembra de eu ler e achar que ela ia chegar, que teria uma virada, mas logo voltou, não chegou lá, ou não tinha estrutura psíquica para aguentar esse insight, sim. Ela não teve... Foi um quase mesmo, acho que isso é o que eu leio, foi quase se libertou. E, finalmente, aqui, a gente tem o Rodrigo, que eu também gostaria muito de classificar, e como ele próprio se define, então, na narrativa. A primeira coisa que ele diz é que não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, a classe baixa nunca vem a mim. Essa questão das classes é essencial, que a gente vai ver, já vou dar um spoiler dos próximos slides, mas lembram-se da figura do fracassado da última aula? Isso vai entrar muito aqui também. E aí ele tem uma fala que para mim é uma fala muito graciliana, né? Lembra muito a própria estética do Graciliano Ramos, que é aproximada da estética da fome que a gente viu na aula passada também. Então ele diz, né, a um ponto do romance: não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro, e a jovem poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a, humildemente, mas sem fazer estardalhaços de minha humildade, que já não seria humilde, limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Então, o Rodrigo ele tem que se despir desse adornamento na linguagem para ele escrever de forma simples, de forma seca, talvez, né? Por quê? Porque se ele transformar esse pão da moça em ouro, e isso eu acho uma metáfora muito interessante para a gente pensar o próprio romance, a própria pobreza dentro dessa narrativa, né? Se ele enfeitar esse pão, o pão se tornará em ouro, ela vai poder comê-lo, né? Quer dizer, não vai conseguir comê-lo e vai morrer de fome. Eu acho muito, muito interessante essa metáfora para a gente pensar que para ele contar a pobreza dela, ele tem que empobrecer a sua linguagem também, né? E esse último trecho, eu confesso que eu só trouxe para a gente ficar com ele um pouquinho para a aula de amanhã, que é sobre a Carolina Maria de Jesus, né? E ele diz assim: se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Então ele coloca essa questão: eu sei que se você é pobre como a Macabea, você não vai estar me lendo, apesar de eu estar justamente denunciando as tristezas da sua classe. Mas isso vai ser aliás, totalmente contraposto na aula que vem. Eu confesso que eu só deixei esse trecho aqui para a gente trazer ele de novo amanhã. Mas, enfim, tem essa questão, então, que alguém já tinha comentado aqui, que é a classe do Rodrigo, do intelectual, versus a classe da Macabea, que é a pobreza. Comentários. Acho que outro conto que a questão social também é trabalhada é A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, em que uma mulher rica, ao sair de um luxuoso salão de beleza de Copacabana, espera o chofer na calçada e se depara com um mendigo que lhe pede dinheiro. Sim, esse conto eu acho ele muito parecido, inclusive, com um dos meus contos que é o favorito da minha vida, que é o Perdoando Deus. Né? Ela não vai exatamente se chocar com o outro de classe menor, mas vai ter esse questionamento quando ela vê um rato morto na rua. E antes dela ver o rato morto, ela estava se sentindo, como ela mesma diz, né, a mãe de Deus. Então, muitos textos claricianos, gente, todos maravilhosos. Seria mesmo uma crítica à atuação burocrática das pessoas. Esse daqui a que trecho exatamente? O do Rodrigo? Eu acho que eu não entendi, acho que eu estou lendo atrasado. Qualquer coisa você me fala de novo aqui. No filme tem cenas bem engraçadas e trágicas da Macabea flertando. Uma, por exemplo, quando ela tá comendo um cachorro-quente e flerta com um cego. Ai, é de cortar o coração, tadinha. Ela tem esse desejo por um amor, né? E por isso que ela se encanta com o Olímpico, por mais que... Tudo bem que a Macabea é essa inocente, mas o Olímpico é um cavalo, assim, né? Ele pisa nela, de fato.
Ah, a questão da burocracia, falando sobre o médico e a atuação dele, dissociada da realidade de Macabé. Assim, o médico também tem esse sentimento de impotência que tem a Macabé, que tem o Rodrigo, que tem a Clarice, né? Então, eu acho que essa questão de não posso fazer nada rodeia todo o livro mesmo. Bom, próximo trecho. Agora chegamos ao Olímpico, para a gente ver um pouquinho da caracterização do Olímpico, então. O Olímpico trabalhava de operário numa metalúrgica, e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabea ficava contente com a posição social dele, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. Metalúrgico e datilógrafa formavam um casal de classe. A vida não lhe era má, e ele até economizava um pouco de dinheiro. Dormia de graça em uma guarita, em obras de demolição por camaradagem do vigia, desculpem. Então aqui tem essa questão de os títulos dos seus trabalhos davam a eles essa sensação de ser alguém na vida, que é uma coisa que a gente repete até hoje, né? Tem muitos pais, avós que falam, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Mas, poxa, se você não estuda, você não é ninguém? Né? Então, essa expressão que a gente fala aí, que é muito cruel, né? Se a gente for parar para pensar. E a Macabea pensa isso, olha só que casal, ela até se enche um pouco de orgulho ali, né? O metalúrgico e a datilógrafa, eles eram alguém na vida. Né? E o Olímpico, então, ele também economizava um pouco de dinheiro porque ele dormia de graça numa guarita, né? Porque ele era amigo do vigia e dormia lá de graça, mas ele não tinha nem onde morar, né? Apesar dele economizar dinheiro, igual o Luiz da Silva lá no Angústia, que a gente viu semana passada, ele se caracteriza um pouco melhor do que os outros também, por ter um pouco mais de renda guardada, né? É que ele não tem nem onde morar realmente, nem onde viver. E o Olímpico, como eu disse, também é um migrante, né? O Rodrigo diz que ele vinha do sertão da Paraíba e tinha uma resistência que provinha da paixão por sua terra brava e rachada pela seca. Nascera crestado e duro que nem galho seco de árvore ou pedra ao sol. Matara um homem, desafeto seu, nos cafundós do sertão. O canivete comprido, entrando mole-mole no fígado macio do sertanejo. Guardava disso segredo absoluto, o que lhe dava a força que um segredo dá. Olímpico, pelo menos, roubava sempre que podia, e até do vigia de obras onde era sua dormida. Ter matado e roubar faziam com que ele não fosse um simples acontecido qualquer. Davam-lhe uma categoria, faziam dele um homem com honra até lavada. Né? Então, ele é esse migrante que já roubou, já matou, e aqui acho que a gente pode ver uma certa semelhança com o Luiz da Silva também, né? O Luiz da Silva, como a gente viu, mata o Julião, né, nesse desejo de voltar à velha ordem da aristocracia rural, e aqui também ele acha que ser um assassino e ser um ladrão, né, também o desse um título de alguém na vida, né, talvez quase que o fariam subir aí de classe, né, então ele não era um simples metalúrgico, eu também roubei, eu também matei, atividades que, como a gente viu lá no Angústia, não tem mais lugar de poder, né, quem mata, quem rouba, não tem mais poder, como tinham, talvez, os capangas dos coronéis, desculpa, eu tinha esquecido a palavra, mas igual o Luiz da Silva, ele fala, né, que os capangas dos coronéis, o avô dele, eles eram, aquela ordem era boa para ele, porque se ele matasse, ele ainda estaria no poder, né, aliás, quem matava era aquele que estava no poder, basicamente, né. Então, aqui também tem essa imagem do assassino. Deixa eu ver se tem comentários. Sua reflexão sobre o ser alguém na vida me fez lembrar deste quadrinho. Eu vou abrindo aqui enquanto eu vejo o outro. Ele sente que cresce no sentido de se aproximar, tipo da figura do cangaceiro. Eu acho que a gente pode ler assim, né? Porque ele vem, então, também do sertão. Ele tem essa imagem do velho mundo ainda na cabeça dele, de alguma forma. Apesar disso não ser extremamente claro, eu acho que a gente pode pensar assim, né? E é um termo que muitos usam ainda hoje, né? Essa questão do cabra-macho. Né, então ele é ali um assassino, e ótimo que ele é um assassino, porque ele se enquadra nessa categoria dos cangaceiros, e não sei se ficou clara a minha reflexão, mas o que eu quero chegar aqui, eu acho que a gente pode ler dessa forma. Depois eu vou deixar a tirinha aqui aberta para o último, que aí a gente vê, se alguém quiser abrir aí, uma figura de respeito, exatamente, uma figura de respeito e de poder também, que aqui, como a gente viu, na cidade, o poder vai estar atrelado ao dinheiro, né? E é por isso que a Macabea nem o Olímpico não tem poder aqui,
assim como o Luiz da Silva também não tinha poder já no meio urbano, né? Bom, e aí, finalmente, a gente tem a Glória. Eu queria colocar a descrição da Glória justamente para a gente contrapor o pobre imigrante aqui, né, com a moradora de classe média carioca mesmo. Então, como ele descreve Glória? O fato de ser carioca tornava pertencente ao ambicionado clã do sul do país. Vendo-a, ele logo adivinhou que, apesar de feia, Glória era bem alimentada. E isso fazia dela material de boa qualidade. Isso daqui, quem está olhando ela é o Olímpico, né, quando ele a conhece. Posteriormente, de pesquisa em pesquisa, ele soube que Glória tinha mãe, pai e comida quente em hora certa. Isso tornava-a de primeira qualidade. Olímpico caiu em êxtase quando soube que o pai dela trabalhava no açougue. Então, aqui o Olímpico, né, como eu já disse, ele estava namorando a Macabé, mas ele conhece a Glória, e a Glória é essa de primeira, como ele a coloca, né? Então, ela era carioca da gema, como ela mesma dizia. Então, ela não era migrante nordestina, ela era realmente pertencente ao clã do sul do país, como ele coloca, né? Ela era bem alimentada, ela tinha pai e mãe, coisa que nem ele, nem a Macabé não tinham. Então, ela tinha uma família estruturada, né, lá na classe média carioca, e, né, ainda o pai dela trabalhava no açougue, ou seja, comida teria sempre, não faltaria, né, isso é basicamente o que o Olímpico pensa aí, né, por isso que ele entrou em êxtase quando ele soube desse fato, né, e aí, então, o Olímpico acaba trocando a Macabea pela Glória. E, enfim, a Glória, aqui nesse segundo trecho, né, ele diz que a Glória penalizava-se com Macabea, mas ela que se arranjasse. Quem mandava ser tola? E Glória pensava, não tenho nada a ver com ela. Então, essa figura da Glória, de sempre querer se distanciar da Macabea, de não ter nada a ver com ela, também é muito significativa, porque é uma classe querendo se distanciar de outra. E a gente sabe, né, quem tem consciência de classe, eu acho que pelo menos sabe, que na verdade a classe média está muito mais próxima da classe baixa do que da classe alta. Mas até hoje a gente vê, acho que hoje mais do que nunca, esse desejo da classe média de cada vez mais se distanciar das classes baixas. Eu não sou como ela, né? Acho que essa questão da Glória traduz muito o que a gente vive hoje também, é o que levou ao nosso contexto atual também, né? Nosso contexto político-social. E aqui esse último trecho é quando a Macabea justamente vai visitar a Glória, que ela vê a casa dela lá no subúrbio carioca, né? Então ela vê que na suja desordem de uma terceira classe de burguesia, havia, no entanto, o morno conforto de quem gasta todo o dinheiro em comida. No subúrbio, comia-se muito. Opa! Ai, meu Deus, eu perdi aqui. Aqui. Glória morava na rua General não sei o quê, muito contente de morar em rua de militar. Sentia-se mais garantida. Em sua casa até telefone tinha. Então, é essa questão, a Macabea fica encantada quando ela vai na casa da Glória, né? Como eu disse, ela come, come, come até não querer mais, porque ela fica encantada que alguém pudesse gastar tanto dinheiro em comida. Olha só, né? Que situação. E tem uma questão aqui da segurança que a gente viu no Mineirinho também. A Clarice no Mineirinho, ela se coloca como esse outro de classe que tem vergonha, mas que sabe que infelizmente precisa daquela segurança, né? E aqui é essa satisfação da Glória em morar nessa rua General do sei do quê, porque isso lhe garantia a segurança que ela precisava também contra os mineirinhos, talvez, da vida, né? Deixa eu ver se tem comentários. O filme O Poço retrata exatamente isso, uma classe que está próxima de outra, mas não dá ouvidos a uma classe que julga inferior. Sim, esse filme é muito interessante, né? Tem essas reflexões mesmo. Para quem não assistiu, fica a dica. Enfim, e o livro todo, né, como eu disse, é por isso que os críticos não hesitam em colocar A Hora da Estrela como um livro social, porque a questão da classe aqui, ela é extrapolada, né. E chegamos ao final, então, que agora eu tô vendo que hoje eu estou falando demais, me perdoem, mas o final, Quanto ao Futuro é um dos 13 títulos que a Clarice dá a esse livro, né, o que acontece no final, então? A Glória dá o contato da sua cartomante para a Macabea e a Macabea vai até ela, né, que é a gloriosa Fernanda Montenegro no filme. E o que a cartomante diz? A cartomante prevê que um homem estrangeiro e rico de nome Hans iria se apaixonar perdidamente pela Macabea
e se casaria com ela. Então, é uma descrição tão forte no livro quanto no filme, que a gente vê a Macabea ficando cada vez mais feliz, com aquela felicidade toda que ela ainda não havia descoberto e que estaria prestes a viver, né? Mas acontece uma tragédia, né? Então a Macabea sai, quando ela pisa na calçada, ela está pensando, como eu deixei aqui no trecho, é agora, é já, chegou a minha vez, chegou a minha felicidade, eu vou ser feliz. Até aqui, enorme como um transatlântico, o Mercedes amarelo pegou-a. Ela foi atropelada por uma Mercedes amarela. Macabea, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições de Madama Carlota, pois o carro era de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta. E a cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai reivindicar talvez o direito ao grito. Aí Macabea disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro quanto ao futuro. Então tem essa questão completamente irônica do final, que é a hora da estrela, a estrela da Mercedes que atropela, o estrangeiro é a Mercedes que atropela, né? E ela ainda tem uma esperança, ela fala, minha quedinha não foi nada, foi só um empurrão, tá tudo bem. Mas, né, para quem não sabe, para quem não entendeu, ela morre de fato no final, sem ao menos conhecer essa tal felicidade que a cartomante a promete, né? E eu acho muito interessante esse talvez um súbito reconhecimento da Macabea na sua hora final, de que ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Então é quase como um fiozinho de esperança de que talvez essa classe um dia vai falar, vai reivindicar a sua própria voz, né? Não acontece aqui na Macabea, mas acho que a gente pode ver isso como um fiozinho de esperança, talvez, né? Comentários. Deixa eu ver. Um ponto de vista bem legal que meu professor de ensino médio explicou sobre o final do livro foi que em Macabea havia uma vida tão modesta e sofrida que seu único momento de ascensão foi ser atropelada por uma Mercedes cujo símbolo é uma estrela, tornando assim irônico, pois a mesmo sempre quis ser uma estrela e dando outra reflexão ao título do livro. Sim, exatamente, né? Então, por isso que ela acha que a hora dela chegou, mesmo no atropelamento, porque ela nunca tinha visto nenhum luxo, o luxo veio assim do nada, logo depois, né, com o carro, e enfim. E aí a hora da estrela a gente vê, né, que a hora da estrela dela, na verdade, é a hora da morte, né? Assim como Luiz projetava no Julião seu desejo negado, Glória projetava na Macabea sua realidade negada, e por isso a necessidade de se afastar, para não entrar em contato com uma realidade interna e externa, sua que nega veemente. Realmente, a Glória, ela tem a gente pode fazer essa comparação, né, com o Luiz e o Julião, e ela é como se fosse, né, eu trago outra comparação aqui, a GH antes de entrar no quarto da empregada, né, essa que nega completamente aquela classe invisível e insiste em continuar a deixá-la invisível, né. Chorei com esse fim, pois é, é muito triste, tadinha. A cartomante elogiando Macabea utilizando adjetivos no diminutivo, uma atenção que ela nunca recebeu, mas uma falsidade. Acho que a gente pode ler realmente como uma falsidade, né? Talvez, eu confesso que eu não tinha lido assim, mas eu acho que a gente pode fazer essa leitura, assim, né? O que a Suzana Amaral, inclusive, traz no filme é que a cartomante erra, né, tanto que teve aquela cena que a gente viu na entrevista de uma menina descendo a escada da cartomante chorando, e a Macabea entrando, né, na verdade isso tem no livro também, eu falei no filme, mas enfim, tem nos dois, e é como se a cartomante tivesse trocado, então ela previu um atropelamento para uma mulher e um sucesso para outra, né, isso é completamente irônico, se a gente for parar para pensar, né. Então, acho que a gente pode ler dessa forma, como se ela estivesse sendo falsa também. Eu não tinha lido, confesso, mas acho que dá sim. E ela, de fato, nunca tinha recebido uma atenção como essa, o que aumenta a felicidade dela e a esperança, né? Tem certas correntes do judaísmo que entendem a morte da pessoa como a vida desta, como em capítulos bíblicos, como a vida de Ruth. Interessante.
Eu nunca tinha pensado nisso. A Clarice, ela é muito lida, né, tem algumas correntes que ela leem justamente com o judaísmo, não é a que eu leio, mas é muito interessante pensar nisso, realmente. Ela recebeu atenção no próprio Ocidente, os olhos se voltam para ela com pena, com atenção, certo afeto. É o momento da vida dela que ela mais recebe atenção, né, da cartomante, do atropelamento, que depois fica um pessoal olhando para ela. Ela nunca tinha recebido essa atenção, de fato. Qual é a solução que você acha que a Clarice oferece para o retrato da pobre nordestina, quem parece ser inevitável a vida de sofrimento? É isso que eu vou falar agora. Já vou até pular aqui. Bom, e a maneira que a narrativa dela fica para a posteridade, justamente por conta da sua morte, né? Mas entrando aqui nessa questão da solução, sobre a questão da nordestina. Eu gosto muito desse texto da Vilma Areias, que se chama A Hora da Estrela, e tá no livro Clarice Lispector com a Ponta dos Dedos, que é esse aqui. Eu não achei em PDF, mas ele é muito bom. Vale a pena para quem gosta. Que ela diz, ela nota esse certo cruzamento entre A Hora da Estrela e o melhor romance dos anos 30, quanto à novidade do tratamento do tema do personagem humilde, ou seja, o pobre, aparece pela primeira vez com força no romance de 30 e continua, né, em algumas outras narrativas mais contemporâneas. Então ela diz, né, ela nota, ela faz um longo ensaio sobre essa alienação da Macabea, que a gente viu aqui, e ela nota justamente que o Rodrigo SM é esse fracassado que foi denunciado por Mário de Andrade, que a gente viu no exemplo da aula passada com o Luiz da Silva, né, que seria, então, segundo a Vilma, a circunstância do intelectual brasileiro. Então, a gente viu que o Rodrigo, como o Luiz da Silva, ele não está em nenhuma classe social, ele fala que nenhuma classe social a aceita, né, do pobre ele não poderia se aproximar, da alta também não, e a média não a aceita. E aí ele diz, né, nesse trecho que eu coloquei aqui, inclusive, que também é muito próximo do Luiz da Silva, só que a gente, né, vê que o Rodrigo está numa classe muito superior à do Luiz, né? Ele diz, sou um homem que tem mais dinheiro que os que passam fome, o que faz de mim de algum modo desonesto. Então ele reconhece essa sua classe social superior, mas lembra-se que a figura do fracassado, ela é fracassada justamente por ela se chocar com os mundos e não ter solução, não ter um ideal frente a isso. Tanto que uma das frases que ele diz logo no começo é, este livro é um silêncio, este livro é uma pergunta. Então, qual que é a solução que ele apresenta? Ele não apresenta solução, né? Tanto que dos títulos do livro, a gente já vê isso, são 13 títulos. Um dos títulos é O Direito ao Grito. O outro título é Ela Não Sabe Gritar. Outro título, Saída Discreta pela Porta dos Fundos, que eu acho que é o que o Rodrigo faz. Justamente, ele denuncia a história dessa nordestina migrante, mas não tem solução, né? E realmente vai ser inevitável esse sofrimento das migrantes no geral, porque ele diz que a Macabea não é a Macabea é uma pluralidade. Nossa, trava-línguas de novo aqui. A Macabea é um retrato de várias pessoas que se acham nessa condição e não tem o que fazer. É por isso que ele é um fracassado também, além de ser essa figura do intelectual, que se choca com o mundo da Macabea e o seu próprio mundo, né, de uma classe média, apesar dele falar que a classe média não o permite estar plenamente nela, né? Mas não tem solução. E era aqui que eu ia acabar, justamente, na falta de solução, nessa impotência clariciana trazida aqui na Hora da Estrela através do Rodrigo, né? Comentários. Por que ele diz que ama a nordestina? Porque ele, a partir do momento que ele a conhece, ele gosta da história dela, ele nutre um amor por ela e ele fala que é isso que vai fazer ter esse direito ao grito, né, gritar, porque ele sabe que ele tem esse direito ao grito, direito à voz, que ela não tem. Então é por um amor mesmo, é um sentimento de fato de empatia, talvez, aqui, né, de contar a história dessa nordestina perdida. No começo do livro tem a frase tudo começou com um sim, e o livro acaba justamente com um sim. É possível interpretar que a hora dela chegou, começou no final dela, virou estrela, né, no sim? Tem algumas dúvidas quanto a essa reflexão, mas eu achei curioso. Sim, eu acho que a gente pode interpretar dessa forma, né, como até um outro colega trouxe aqui, se a gente inclusive ler de acordo com essa visão do judaísmo, né, da morte como sendo a vida, de fato, eu acho que tem muito, muito, né, e é mais um livro cíclico da Clarice, né, começa com um sim,
termina com o sim, a narrativa dele. E então acho que completamente a gente pode ler dessa forma, realmente, né? Ela talvez vai conhecer essa felicidade agora só após a morte, né? Sim. A frase final do livro me deixa muito intrigado. Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Já leram o Conto Amor, da Clarice? É mais ou menos o que acontece lá também. É como assim, no amor, vocês se lembram que a gente tem a Ana, né? A Ana, ela conhece, ela tem essa visão, essa epifania, né, de uma vida, digamos assim, melhor do que a que ela tinha, de uma vida fora daqueles padrões, mas o que acontece no final? Ela volta para o padrão, mesmo tendo esse relance, né? E é a mesma coisa dessa não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Então ele contou essa história, ele não tem o que fazer, então vamos voltar à vida normal. É mais ou menos o poema do Bandeira também, né? O pneumotórax, né? Tudo que temos, o que a gente tem para fazer é dançar um tango argentino. Não tem o que fazer, voltamos à vida, né? A Macabeia sendo uma pluralidade, retrato, acredito que o livro... tira o leitor da sua zona de conforto, realmente. Quantas Macabeias nós ignoramos diariamente? Realmente não muda a realidade, mas nos dá a oportunidade de mudar nosso pensamento, refletir e ter empatia pelo outro, que é, para mim, uma das funções primordiais da literatura. Né? Então, esse desabrochar que a Clarice fala na entrevista, não é desabrochar só o escritor, é desabrochar também a visão do leitor, né? Principalmente. Uma estrela como protagonista em um palco, o palco dela é o asfalto, é a rua, né, de fato. Obrigada. E morango é uma coisa super classe média, pois é, completamente. Né? Enquanto a coitada da Macabeia só comia o cachorro-quente de vez em quando pão com mortadela, ele tá ali, vamos cultivar o morango, né? Vamos continuar a viver. É mais ou menos o que a gente estava falando lá na primeira aula sobre o pai contra a mãe, aquela naturalidade que a gente tem que desviar o nosso olhar, né? A gente tem que acostumar o nosso olhar, eu digo aqui a gente, né? Lógico, tô falando da sociedade como um todo, né? Para as questões sociais, as tristezas sociais, né? Principalmente por uma certa sensação de impotência, de não ter o que fazer. A gente sabe que o escritor tem o direito ao grito, por isso ele grita, né? Eu também diria do Drummond, né? Por isso me grito. Mas o que eu posso fazer além dessa literatura? Né? A gente fica de mãos atadas aí. Gente, hoje eu extrapolei, vocês me desculpem mesmo, mas tudo bem que a gente começou com 10 minutinhos de atraso, né? Normalmente eu começo com 5. E, enfim, uau, né? Mais comentários chegando. Essa impotência é muito clara no fim do livro mesmo. Ele até fala, só me resta acender um cigarro e ir para casa. É a mesma coisa do, vamos, né, época de morango, vamos comprar morango no mercado, porque é isso que a gente tem para fazer. Até na parte do livro em que Raimundo vai para demitir Macabé, ele desiste ao olhar para um livro. Acho que passa bastante a ideia que a literatura humaniza de alguma forma. Sim, inclusive para quem quiser, tem um livro do Ricardo Iannati, que se chama A Leitora Clarice Lispector, que ele vai falar justamente dessas imagens de livros da Clarice, e ele fala sobre humilhados e ofendidos também, né? Mais ou menos nessa pegada, assim. Às vezes não se tem nada a fazer, então se faz pipi. Sim. Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada de verdade. Manda mais aulas da Clarice, gostaria, viu? Amanhã será a última aula, infelizmente. Vamos ver a Carolina Maria de Jesus. Outro livro, assim, impressionante, né? Essa questão do morango, me lembra a historinha do Rubem Alves sobre morango no abismo. Nossa, não conheço essa história, pelo menos eu não me lembro. Eu vou procurar depois. Eu amei a aula, obrigada. Eu gostei muito de falar de Clarice, eu confesso que estava dando um nervoso, assim, porque às vezes falei, será que vão colocar muita expectativa porque eu estudo Clarice? E aí vai que tudo desmorona e não fica muito legal, né? Mas enfim. Me parece que a Clarice manifesta a impotência de forma diferente no Rodrigo, porque ele não parece sentir a dor como a própria Clarice sente, talvez por isso outro escritor no lugar dela. Tem essa questão também, né? O Rodrigo é o que a gente estava falando, ele tem que se despojar de tudo para chegar até ela,
Mas, na verdade, eu acho que isso tem muito mais semelhanças com a Clarice do que diferenças, porque a Clarice, na obra inteira dela, ela vai querer ser o outro. E é o que o Rodrigo tenta fazer de alguma forma. Né? Mesmo no final, ele voltando à sua posição, ele tentou aí, nem que seja por esse momento da narrativa, tocar esse outro, né? Essa outra história. Eu pensei em outro ator que também retrata a morte como o ápice da vida do personagem, não lembro qual. Nossa, deve ter. Eu também não vou lembrar agora, mas com certeza vai ter vários, assim. É o que eu disse até na aula passada, de alguém perguntando sobre o tema da morte, é muito retratado e estudado também na literatura, né? Fechará com chave de ouro, com Carolina, sim! Nossa, Carolina, amanhã. Muito obrigada, gente, de verdade. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, sim. Ai, que bom que te inspirei a ler mais Clarice, é maravilhoso. É maravilhoso. Ai, obrigada, minha voz. Eu falava para alguns alunos, quando eu dava aula num cursinho no passado, eu sempre falo, ai, coitado, de quem tem que ficar ouvindo minha voz, porque eu acho minha voz tão chata. A hora eu vejo Augusto Matraga, assim, é o conto que retrata a morte, né, e etc. Ai, muito obrigada. Clarice ter vindo após as 2 primeiras aulas foi genial. As reflexões relacionadas à angústia pai contra a mãe ajudaram bastante. Ai, que bom, fico feliz. Que era a minha intenção mesmo, colocar numa linha temporal e também para a gente comparar essa figura, né? Pensei também que a Macabea deveria morrer no final porque o livro acaba. Ela é tão insignificante que precisa da própria história do Rodrigo para existir. Exatamente, tem essa questão também. Inclusive, isso é tratado na crítica, né? Dela precisar de um outro alguém para dar existência a ela, porque ela sozinha não consegue. E não precisa pedir desculpa pelo tanto de mensagem, nós estamos aqui para isso, justamente. Triste fim de Policarpo Quaresma também tem esse lado da morte. A morte ela é muito tratada na literatura, né? Bom, mais alguém? Podem comentar, gente. Vou parando a gravação, então. Ficamos por aqui. E para quem sai, então, acho que é isso, né? Não temos mais comentários. Então, boa noite a todos. Interrompo.